Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade sofredora é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios. Então, uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva nesta noite. E que possamos nos conectar com essa espiritualidade que está aqui nos amparando, para que possamos receber, para que possamos acolher nessa noite a mensagem do Cristo. E uma vez que interiorizada essa mensagem em nossos corações, nós possamos ser lá fora os verdadeiros mensageiros de Jesus, os que levam as mensagens de Jesus, e muitas vezes de maneira silenciosa, muitas vezes pela palavra não articulada, pelo exemplo, que temos tanta necessidade de aprender, para que possamos não mais sermos apenas mensageiros de Jesus, mas mensagens vivas. Na feliz definição do apóstolo Paulo, cartas vivas do Evangelho de Jesus, que as pessoas podem ler sobre o que é verdadeiramente ser um cristão, o que é verdadeiramente ser um seguidor do Cristo. E o quanto nós não precisamos disso, não é mesmo? Eu fico pensando, quantos cristãos de fato há em nossa nação? Quantos cristãos de fato há no nosso mundo? Porque se todos os cristãos se dispusessem a essa proposta, a transparecer o exemplo que nós encontramos num Chico Xavier, num Dr. Bezerra de Menezes, num Eurípides Barçanufo e tantos e tantos e tantos outros missionários, o que será que seria da nossa nação? O que seria do nosso planeta? Certamente viveríamos em paz, em harmonia. Então a chave para a nossa felicidade se encontra conosco mesmos. Esse esforço por aceitar o pedido, aceitar o chamado, seguir o Evangelho de Jesus com exemplos, é o grande segredo para a nossa felicidade. E, na verdade, é esse o convite, na verdade, essa a proposta que nós temos para a noite, é isso que o Espiritismo vem nos relembrar. Que, na verdade, a chave para a nossa felicidade se encontra em nossas mãos. A chave para a nossa esperança
né, essa doutrina divinal, a doutrina, o Consolador prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que depois, então, Kardec e tantos outros missionários comprometidos com a materialização do Consolador vêm nos lembrar nessa noite. Que nós estamos com as chaves para a nossa felicidade em nossas mãos. A doutrina divinal que vem ter como alicerce, como base, como ponto central, como fundamento. Fora da caridade não há salvação. Esse é o principal fundamento do Espiritismo. Se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar lá no capítulo 15, bem no centro. Né? Antigamente, nos pergaminhos, quando você abria, as partes mais importantes ficavam ao meio, né? A primeira coisa que você via já era o mais importante. Então está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, como quem dizer assim, o Espiritismo não veio numa época de tantos despontamentos, numa época do despontar de tantas filosofias, de tantas concepções filosóficas. Não veio ser apenas mais uma concepção filosófica. Não veio ser apenas um movimento racionalista, um movimento do intelecto. É também um movimento do intelecto, é também pautado na razão, né, no bom senso, na lógica, amparado por todos os desdobramentos da ciência. Traz consigo um iluminismo que esclarece o Evangelho, mas traz consigo um caráter central de caridade. O caráter central de caridade, sem a qual a inteligência se transvia. Porque é isso que nós temos visto no mundo. É isso que nós temos visto. Do que adianta o cérebro iluminado sem a luz do coração que orienta a aplicação dessa inteligência ao serviço do bem? Porque se o intelecto é o navio, o amor, a caridade é o leme. E o navio, sem esse leme que o coordena, vai dar nas rochas. E é isso que nós temos visto no mundo. É isso que nós temos visto no mundo. Então esse é o ponto central do Espiritismo. Essa é a missão do Kardec ao nos trazer o Espiritismo materializado. É a caridade. A busca pela verdade, a busca pela evolução, a busca pela salvação tem como requisito a caridade. Sem a caridade não há verdade plena. Distante da caridade, sem a caridade, tenha certeza. Pode ser que exista até alguma parcela de verdade, mas ainda muito distante da plenitude. Muito distante, porque é a caridade que traz essa luz, que ilumina a razão, para que ela consiga, então, transcender aí essas limitações que nos são impostas pelo egoísmo, né, pela vaidade. Então, essa é a missão de Kardec. E muitas vezes, nós temos uma visão de Kardec como Kardec um sábio, Kardec o professor, Kardec o pedagogo, Kardec o cientista. E nós nos esquecemos do Kardec, o apóstolo de Jesus. Do Kardec, o evangelizado. Nós nos esquecemos desse caráter do Kardec. Então nós vemos o Kardec como aquela figura de um pensador super analítico, intelectual, por vezes frio, né, racionalista demais. Mas a gente se esquece muitas vezes do Kardec como o Espírito São Luís coloca lá nas obras póstumas, que ele fala sobre Kardec: quando te escolhemos, nós sabíamos que a tua fé é daquelas que faz caminhar sobre as águas.
que a tua fé, tal qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Kardec não como esse homem frio. A gente se esquece dessa parte, né? Como o próprio Espírito de verdade fala no Evangelho, eis que o meu apóstolo vos instrui. Chamando Kardec de apóstolo. E o próprio Espírito de verdade fala em outras obras para Kardec sobre ele ser um espírito familiar. Então Kardec era um espírito familiar ao Espírito de verdade. Era um espírito do grupo dos mais próximos ao Espírito de verdade. E nós sabemos que o Espírito de verdade vem da parte de Jesus. Então este homem, que era próximo do Espírito de verdade, familiar do Espírito de verdade, mas não se preocupe que somos todos filhos de Deus, então também somos parte dessa família, né? Também estamos ali. Então esse é o Kardec que a gente vai conversar um pouquinho agora. Não mais o Kardec simplesmente o pensador, simplesmente o pedagogo, mas o Kardec o apóstolo. Kardec o apóstolo. E o Kardec, em toda a sua vida, em toda a sua missão, ele demonstra isso para nós. Ele demonstra o que seja, né, conduzir a ciência, conduzir o intelecto, mas sempre com as bases da caridade. Porque aonde é que nós encontraremos, na codificação, Kardec se vangloriando sobre o seu trabalho? Aonde é que nós encontraremos na codificação Kardec perdendo a serenidade, perdendo a ponderação ao responder uma crítica? E não foram poucas, foram várias, muitas, e não só de fora, de dentro também, daqueles que eram próximos e viraram as costas. Quando é que nós vamos ver Kardec os acusando, os criticando, reclamando algo? E há uma passagem muito interessante em um livro que pouco nos é conhecido, que vai nos trazer também essa faceta de Kardec. É um livro que se chama Viagem Espírita em 1862. Então ele vai demonstrar viagens de Kardec na propagação do Espiritismo. Assim como o apóstolo Paulo, Kardec também viajou, né, levando a mensagem, convivendo com as pessoas, com os operários, com os ricos, né? Enfim, com tantas pessoas, congratulando as pessoas, confraternizando, criando ali, né, fomentando ali a criação de bases sólidas para o Espiritismo. Então ele também viaja, e um momento interessante, ali mais ou menos no seu terceiro discurso que traz no livro, se não me engano, ali em Lyon ou em Bordeaux, Kardec fala o seguinte: se entre grupos que deveriam trabalhar unidos, que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma finalidade, houverem divergências, houverem dissidências, né, discordâncias, eu lamento. Eu lamento. Então, imagina a situação, né? Dentro de uma casa espírita, dois grupos ali que não se entendem, ou então podemos usar de exemplo duas casas espíritas, né? Que por questões ali filosóficas ou por questões ali doutrinárias acabam se desentendendo, né? Acabam por brigar, ou vamos dizer assim, uma com a outra. Então, se as casas têm o objetivo de conduzir têm a finalidade de conduzir ao mesmo objetivo e entram em dissidência e em discordância, a gente pode se perguntar de qual lado Kardec ficaria, né? Nesse exemplo das casas, qual das casas Kardec apoiaria? E aí nós podemos pensar assim, bom, ele ficaria do lado que tivesse um maior bom senso, né? Que tivesse mais lógica, que fosse mais pautado na razão. Porque é isso que a gente pode pensar do Kardec, né? No geral, a gente pensa, não, ele vai ficar do lado de quem tem o maior bom senso, né? De quem tem mais razão, de quem está pautado mais pela lógica. Mas olha o que Kardec responde. Ele fala o seguinte:
Se há entre esses dois grupos, né, grupos de estudo, grupos de trabalho, que devem ter o mesmo objetivo, e há dissidências, há discordâncias, eu lamento. Mas eu me posiciono sem pensar duas vezes, de pronto, sem buscar de onde vieram os primeiros erros, sem buscar quem tem mais razão. Me posiciono do lado de quem tem mais caridade. Do lado de quem tem mais caridade. Porque a quem falta caridade está sempre em erro, ainda que possua parte da razão. Ainda que possua algum tipo de razão. Então, para Kardec, ele fala, não importa o lado que está correto. Porque aquele que tem caridade vai ter humildade. E é mais fácil corrigir. Porque ele está mais aberto a ser corrigido, a ser educado. Agora, aquele a quem falta caridade tem abertura maior para o orgulho, para a vaidade. E esses sim são mais difíceis de trabalhar. Esses são mais complicados de trabalhar. Então, Kardec vai comentar. Me posiciono do lado de quem tem mais caridade. E essa é uma verdade amarga que o apóstolo Paulo também vai descobrir. Porque o apóstolo Paulo havia sido educado desde pequeno, né? Não só no judaísmo, né? Um dos maiores mestres da história do judaísmo, mas também pelos sábios gregos. Então, Paulo tinha essa base. Havia estudado lá em Tarso, cidade de Tarso, né? Por isso o nome Paulo de Tarso, conhecido no movimento espírita, mas ele havia estudado com grandes filósofos gregos e ele desenvolveu uma admiração profunda por Atenas, que é a capital. Uma admiração profunda porque ele acreditava, e até hoje ainda é, o símbolo do pensamento, o símbolo da filosofia, né? O símbolo do nascimento filosófico, do pensamento ocidental. Então Atenas vai albergar ali espíritos como Platão, Aristóteles, Sócrates e tantos outros. E Paulo tinha uma admiração profunda por Atenas e ele tinha um grande sonho, que era levar a mensagem de Jesus a Atenas. Esse era o grande sonho de Paulo. Ele ansiava muito por isso, tal qual aquela criança que anseia em realizar um sonho. E aí, por onde Paulo passava, pregando o Evangelho de Jesus, plantando ali as sementes, as bases para o Evangelho, ele era muito bem acolhido e montava comunidades e fundava igrejas. E essas comunidades, grupos de estudo iam frutificando e ele mandava as cartas, né? Depois nós temos os Colossenses, os Gálatas, os Coríntios. Aí chega em Atenas. E aí, quando ele começa a falar em Atenas sobre a questão filosófica de Jesus, os sábios gregos até dão atenção para ele. Agora, quando ele começa a falar sobre a cruz, sobre sacrifício, sobre renúncia, sobre doação sem pedir nada em troca, logo ele é taxado ali como um louco. Logo se desinteressam do que ele está falando, viram as costas, e talvez sendo essa a maior frustração de Paulo nessa encarnação. Não ter conseguido fundar um único grupo sequer de estudo do Evangelho em Atenas, entre os sábios da época. Porque estavam muito cheios de si. É o que Jesus ensina, né? Graças te dou, meu Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequenos. Então, aquelas pessoas que não possuem a caridade, que não possuem a humildade de se entenderem como pequenos, estão sempre cheios de si. E não há espaço ali mais para o Cristo, não há espaço ali mais para Deus. Esquecem-se das origens. E é por isso que Jesus não nasce na Grécia, não nasce em Atenas.
É por isso que Jesus não escolhe 12 apóstolos, 12 discípulos, filósofos. Ele escolhe 12 discípulos simples, homens simples, analfabetos. Se não me engano, só Levi era alfabetizado. Só Levi tinha um pouco mais ali de conhecimento, né? Era um pouco mais estudado. Mas ele escolhe homens simples. Porque muitas vezes é no coração dos simples. É pelo exemplo da caridade, da humildade. É ali que Deus planta as sementes do Evangelho que deverão germinar e modificar as bases do mundo. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala: graças te dou porque ocultaste isso aos sábios. Não é que foi ocultado, é que os sábios estão muito cheios de si. Não se abrem mais, não tem mais essa disposição de estudar essas liçõezinhas. Porque são simplistas demais, não fazem tanto sentido. Mas aqueles pequenos e humildes que possuem a caridade, estes sim, é a eles que é revelada a verdade, que é revelado o conhecimento, a experiência com Cristo. Então é isso que Kardec quer falar. Aquele a quem falta caridade, ainda que munido de algum tipo de razão, ainda que possuindo algum tipo de verdade, está em erro. Esse é o significado de caridade. Então, por isso, o tema central do Espiritismo ser fora da caridade não há salvação. Por isso, o dístico, né, o lema escolhido por Kardec para ser a palavra central ou a frase central do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. É o primeiro ponto, né? O que é salvação? Porque nesse contexto do Espiritismo, não existe mais aquele lugar eterno que a gente tem uma existência, vai para um tribunal, é julgado e fica eternamente, ou sendo salvo num paraíso ali de felicidade eterna, ou no inferno ali onde há sofrimento. Então, se não há isso, segundo o Espiritismo, o que é salvação? E Emmanuel vai falar no livro Vinha de Luz: salvar, segundo o Espiritismo, aliás, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar, sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então essa é a salvação da qual reporta Kardec: progresso, elevação, sublimação, retorno às esferas superiores, busca da perfeição ao qual estamos todos destinados. Retornaremos aos braços do Pai, seremos perfeitos. E Kardec vem falar que sem caridade não dá. Então, olha a beleza da coisa. Fora da caridade não há salvação. Por isso, Paulo também vai falar: então permanece a fé, a esperança e a caridade. As três. Porém, dessas três, a caridade é a mais importante. A caridade é maior. Porque ela está disponível a todos. Ninguém precisa de nenhum recurso extra para praticar a caridade. Deus já nos deu o que a gente precisa para praticar a caridade. Não há requisito externo. A gente vai aprender com Cristo, né, que o essencial para que a gente possa ser feliz, que o essencial para que a gente possa praticar a caridade é gratuito. Fazer caridade é de graça. Só que às vezes a gente tem essa visão mais materialista da coisa, né? Como se fazer a caridade eu precisasse de recursos materiais, de recursos financeiros. Jesus não tinha um tostão. E há alguma dúvida de que ele foi a pessoa que mais fez caridade na Terra? Na história da humanidade? Então, fazer a caridade não depende apenas de bens materiais. A caridade, ela vai além do ato. A caridade, ela é o sentimento que embala o ato. Pronto. O sentimento que embala o ato é a caridade. E aí nós podemos pensar na caridade moral, na caridade material, porque quando eu não tenho recursos materiais para ceder ao irmão, eu posso fazer caridade com a palavra de conforto, com um abraço amigo, com um sorriso, com um acolhimento, uma prece em segredo. Tudo isso é caridade. Quando eu saio de mim
para ir ao encontro do próximo, tentando proporcionar ao próximo uma situação melhor do que ele se encontra, tentando refletir ao próximo a luz do Evangelho de Jesus, tentando amenizar a dor do próximo, tentando aumentar a felicidade do próximo. Isso também é caridade. Isso também é caridade. E tudo que a gente precisa para fazer a caridade conforme a nossa realidade já nos foi dado. Já recebemos de maneira gratuita de Deus. Mas sabe qual que é o problema? É uma coisa que o Chico Xavier falava, né? Uma vez Chico Xavier conversando sobre a prece do Pai Nosso, né? E aí ele falava assim uma vez: meu filho, na parte do Pai Nosso, quando a gente fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, enquanto a gente está satisfeito com o pão, a gente é feliz. O problema começa quando a gente pensa na manteiga. Porque daí a gente começa a criar requisitos que não são requisitos. A gente começa a criar dependências, problemas que não deveriam existir. Aí a manteiga vira uma geleia, a geleia vai virando uma coisa mais complicada. E aí a gente começa a colocar impedimentos na prática da caridade. A gente começa a achar que não tem a capacidade ainda de fazer a caridade, porque quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu tiver melhor financeiramente, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, aí eu faço a caridade. Por enquanto não tenho como. Mas é isso que vem nos lembrar o apóstolo Paulo. A caridade mesmo, ela é esse sentimento que embala o ato de bondade que a gente faz. É como se fosse a própria presença de Deus nos guiando pela caminhada terrena. Essa é a caridade. Essa bússola que nos foi dada por Deus, que nos orienta sobre quais caminhos devemos seguir. Esse mapa que nós temos dentro de cada um de nós. Esse mapa que foi colocado na nossa consciência por Deus. Onde está a lei divina? Na nossa consciência. Então essa é a caridade. E é por isso que Jesus é o nosso guia. Porque Ele é a caridade personificada. Tudo que Jesus fez foi pautado na caridade. Cada ação, cada diálogo, cada olhar, tudo que Jesus fez foi pautado na caridade. Por isso que Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso Kardec fala que fora da caridade não há salvação, não há progresso, não há evolução. Então essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Este é o sentido da caridade. E se estamos, então, destinados à perfeição, à felicidade verdadeira, à felicidade plena, é de bastante interesse nosso entender e praticar a caridade, porque, segundo Jesus, ninguém vem ao Pai senão por Ele, a caridade personificada. Segundo Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, essa caridade que perdoa, que sai de si para ir encontrar o próximo, que é paciente, que é benevolente, que ama, que entende, que compreende, que não pede nada em troca, que não julga, que não se compraz com o mal, que se alegra com a verdade, com o bem de todos. Essa é a nossa missão. Esse é o requisito. Emmanuel tem uma mensagem belíssima, onde ele fala: o único objetivo do homem que se encontra encarnado da Terra é fazer o bem. O único objetivo é fazer o bem. Então, que nós possamos, entendendo a mensagem do Cristo, entendendo o que significa a caridade e entendendo tamanha necessidade que nós temos da caridade, conforme nos explica o apóstolo Paulo, conforme nos explica o apóstolo Kardec, conforme nos explica o nosso mestre querido Jesus. Que nós possamos ter essa abertura
estar com as portas e janelas abertas ao Evangelho de Jesus, para que essa luz divina do Evangelho entre em nosso íntimo, ilumine onde a gente precisa, aperfeiçoando, nos auxiliando no autoconhecimento, para que a gente possa, então, verdadeiramente cumprir o papel que nos cabe enquanto cristãos. Cumprir a função que Jesus espera de nós no mundo. Como dissemos no início da palestra. Como não só mensageiros do Cristo, mas mensagens vivas, cartas vivas do Evangelho. Agradeço a atenção de todos vocês. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos auxilie nessa caminhada. Muito obrigado.